Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo. E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um anime que eu assisti por volta do ano passado. E foi a animação, com certeza é a animação mais bizarra, mais grotesca que eu já assisti. Inclusive, esse vídeo aqui não é um vídeo de indicação, certo? Eu vou estar comentando a minha experiência assistindo esse anime, que eu acabei assistindo após ter visto um vídeo aqui no YouTube comentando sobre esse anime, e eu meio que fiquei curioso e fui assistir. Porém, não é um anime para todas as idades, tem que ser maior de idade para estar assistindo esse anime. E outra coisa, não é um anime para todo tipo de pessoa. Quem é mais sensível, quem não tem estômago para assistir todo tipo de anime, filme, etc., não assista. No geral, esse vídeo não é um vídeo de indicação. Bom, o anime que eu estarei comentando hoje é nada mais, nada menos do que Midori, ou também conhecido como Midori Shoujo Tsubaki. Midori é um filme japonês independente que foi lançado no ano de 1992. Ele é semi-animado e é um drama fantasioso do gênero Eroguro, de Hiroshi Harada, baseado nos quadrinhos de Suehiro Maruo. Quem conhece Suehiro Maruo, quem já deu uma lida em algum mangá dele, já sabe mais ou menos o que podemos esperar dessa animação. Na época que eu vi um vídeo aqui no YouTube de um youtuber comentando sobre a experiência dele após ter assistido Midori, eu já imaginava que seria uma animação extremamente violenta, porque eu já li um quadrinho do Suehiro Maruo, o conhecido Eroguro erótico e grotesco. Inclusive eu fiz um vídeo para o YouTube anos atrás em um outro canal. Eu já imaginava que seria algo pesado. Quem já leu alguma coisa do Suehiro Maruo, algum mangá, algum quadrinho, sabe bem do que eu estou falando. A história em quadrinho em si, ela é considerada um clássico da marca Eroguro do Suehiro Maruo, que foi bastante inspirada na década de 1920. Nessa época, meio que essa marca, esse tipo de gênero de quadrinho, de conto, meio que se popularizou. A personagem principal, a Midori, ela é inspirada no padrão Kamishibai, que no geral é um personagem, um adolescente estereotipado que vem de família pobre e é raptada e é obrigada a trabalhar em um teatro ou circo. Fica de acordo com a interpretação de cada um. Na animação, por exemplo, enquanto eu assistia, na tradução da legenda dizia que era um teatro. Porém, no quadrinho diz que é um circo, então vai de acordo com a interpretação linguística de cada um. O filme ele foi criado sozinho por Hiroshi Harada, por não ter conseguido nenhum tipo de patrocínio. Ele então usou das suas próprias economias para que pudesse produzir esse filme, que gerou no mínimo 5 anos, porque ele fez tudo à mão, foi mais de 5.000 páginas de desenho que ele fez à mão, então levou muito tempo para que Midori finalmente estreasse entre aspas, porque no Japão o filme ele foi censurado e ele nunca foi lançado oficialmente no Japão, porque as imagens, o teor da história, o vocabulário, a trilha sonora, tudo nele foi censurado no Japão. Inclusive, por muitos anos, foi muito raro se ver ou até mesmo se falar sobre Midori, porque Harada só podia exibir esse filme no Japão se fosse apresentado em locais fechados e que fosse propício para show de horrores. Ou seja, Midori não foi bem recebido de maneira alguma no Japão. Essa adaptação para filme, na verdade, ela só foi exibida de verdade no exterior, em países como França, Alemanha, inclusive no seu formato sem censura. Mas vocês devem estar se perguntando do que se trata Midori e por que esse filme é tão polêmico, por que ele foi tão censurado assim no Japão e por que para mim ele foi um filme extremamente grotesco, extremamente
bizarro e que se eu tivesse de assistir esse filme novamente eu não assistiria. Então, inicialmente, vamos começar pela premissa. Bom, a história do filme vai girar em torno da nossa protagonista, a Hinamura Midori, que é uma adolescente, uma pré-adolescente, na verdade, de 12 anos, que vive no Japão durante a época do início da Revolução Industrial, uma menina de família pobre. O pai dela vai embora e ele desaparece, tanto é que temos poucos flashes no filme sobre o pai dela. E a sua mãe estava muito doente. Infelizmente ela morre. A Midori, inicialmente, logo no começo da história, apresenta-se como uma garota que ela vende flores na rua, ela vende carmélias na rua. E enquanto ela vendia essas carmélias para tentar sobreviver, para tentar sustentar tanto a alimentação quanto as coisas básicas da vida dela e da sua mãe, que estava muito doente, ela conhece um homem misterioso. E esse homem seduz a Midori. Inicialmente ele fica sem entender como uma garotinha bela como ela estaria nas ruas, vivendo à mercê da sorte, vivendo apenas de vender aquelas flores, quando na verdade poderia estar estudando. Inclusive a nossa protagonista gosta muito de ir à escola, é uma aluna exemplar, então ela trabalha, ela vende flores para sobreviver, para poder pagar as contas para ela e para a mãe dela. E esse homem meio que seduz ela, falando que não entende como ela vivia assim e que se um dia ela precisasse de qualquer coisa, bastava que ela fosse procurar ele em um circo que ficava nas proximidades da cidade. Voltando para casa, a Midori estava um pouco feliz porque ela havia vendido todas as flores do dia, então ela meio que havia conseguido a meta de dinheiro que ela precisava para aquele dia. E logo ela vai conversar com a mãe dela, falar que tem uma viagem da turma da escola dela para ir e agora ela iria poder ir porque ela tinha o dinheiro necessário para poder pagar as despesas. E quando ela vai falar com a mãe dela, que está acamada, ela acaba percebendo que a mãe dela, na verdade, está morta. E, gente, essa é uma das primeiras cenas impactantes da animação, porque quando ela remove a coberta de cima da mãe dela, a mãe da Midori está sendo comida, devorada por ratos. E logo isso se espalha em toda a Tóquio. As pessoas comentam que a mãe da garota morreu e que na verdade já estava morta há dias e a menina não percebeu, e os ratos estavam devorando ela e tudo mais. Enfim, vira uma fofoca. A Midori fica desolada porque ela não tem nenhuma família, ela não tem ninguém que possa dar suporte para ela naquela situação. Inclusive, enquanto eu assistia esse início da animação, nessa prévia da história, eu fiquei me perguntando o que aconteceria se a Midori não tivesse ido de encontro ao pessoal no circo. Se ela tivesse ficado na casinha onde ela morava, vendendo as flores, porém sozinha, sem nenhum adulto para monitorá-la, sem ninguém para dar suporte, as coisas básicas de uma pré-adolescente, de uma criança, na verdade, né? O que teria acontecido? Será que mais alguém teria tentado se aproveitar da Midori? Ou será que ela teria conseguido seguir com a vida normal, precária, trabalhando para sobreviver, mas teria tido uma vida melhor? Eu fiquei nessa dúvida. Porém, vamos seguir na história. A mãe dela falece. A Midori acaba virando comentário em todo o bairro, as pessoas falam sobre isso e ela se sente mal com essa situação, ela sente que não vai mais conseguir viver daquela forma que ela estava vivendo e resolve pedir ajuda ao seu amigo que ela havia conhecido na rua, no circo, que fica às proximidades da cidade. E a Midori junta uma trouxinha de pano com algumas roupas, alguns pertences e vai de encontro a ele no circo. Chegando lá, a Midori pergunta por esse homem misterioso, ela diz o nome dele, e as pessoas que vivem no circo falam que ele não está, que o espetáculo na verdade vai começar a tal horário, e que ela chegou cedo demais e que ela voltasse outra hora. Mas a Midori
ela explica que não, ela não tá ali para ver o espetáculo, mas na verdade para falar com aquele senhor que havia dito para encontrá-lo naquele lugar que ele iria ajudar ela. E logo as feições daqueles personagens do circo já mudam. E dentre alguns flashes, e ali a gente percebe que a Midori acaba sendo, eu não sei se eu posso dizer a palavra certa, enfim, agredida pela primeira vez. Logo em seguida, a gente tem alguns flashes mostrando que a garota permaneceu no circo e que, na verdade, aquele chamado era um golpe, que ela agora estava presa ali. Ela não tinha como fugir, pois as pessoas ali não deixavam que ela fosse embora. E ela estava à mercê daquela realidade. A Midori precisava cuidar das vestimentas dessas pessoas, limpando, cuidar da higiene do local, que não era um lugar horrível, gente, um lugar extremamente sujo ao léu, mas ainda assim eles faziam com que a garota trabalhasse nas atividades básicas daquele lugar, faziam com que a Midori preparasse a comida, enfim. A menina se transformou em uma verdadeira escrava. E além disso, para completar, aqueles personagens sempre davam um jeito de atacar o psicológico da menina e também de atacá-la fisicamente. E quando eu falo de ataque físico, gente, vocês podem imaginar tudo. Todo tipo de violência psicológica, física, enfim, sexual, de todas as formas, a Midori é atacada. Eu não posso falar tão claramente aqui no YouTube, né? Senão provavelmente o vídeo vai ser censurado e esse não é o objetivo. Porém, eu imagino que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E esse é o primeiro ato da animação. Essa animação ela tem cerca de 48 minutos, mais ou menos, 40 a 50 minutos. E o primeiro ato se encerra assim. A Midori vai ao circo, acaba tendo essa desilusão e torna-se escrava dessas pessoas. Logo em seguida, em alguns flashes, a gente vai vendo um pouco do cotidiano, mais um pouco da maneira horrível que a Midori é tratada, dos sonhos, momentos que ela tenta fugir e não consegue, e os cenários da animação são sempre cenários escuros, tons de cinza. A animação não é muito boa, gente, por conta disso que eu falei inicialmente, que é uma animação semi-animada, ou seja, a gente vai ter alguns flashes de imagens, de cenários, alguns flashes de personagens se mexendo, se movendo, porém não é uma animação tão boa, mas ainda assim, com toda aquela precariedade da animação, a gente pode ver em alguns pontos e alguns trechos os teores de cinza, de preto e branco, que remete à tristeza, ao desgosto, ao desânimo, à situação que a Midori está vivendo naquele momento. O tempo passa e o pessoal do circo não está conseguindo dar conta das despesas. Parece que por mais que eles mudem de cidade, de local, porque eles ficam migrando, passam um tempo em uma cidade, depois vai para outra e para outra, as pessoas dos povoados param de dar tanta atenção assim a espetáculos de circo. E eles passam a pensar em novas atrações. E aquele mesmo homem do início da história que atraiu, que seduziu a Midori, ele passa a falar sobre a questão dos mágicos, que os mágicos estavam fazendo muito sucesso, truques de mágica, espetáculos de mágica, estavam fazendo muito sucesso no Ocidente, e que ele iria buscar trazer um mago, né, um mágico, para fazer truques de mágica naquele circo. E aí é que entra um dos personagens que meio que vai ser o plot twist da trama da Midori, que é o anão. Esse anão, ele é um mago, ele é um mágico
que ele trabalhou por muito tempo fora do Japão, em outros lugares, e tornou-se muito conhecido pelo seu truque de conseguir entrar dentro de uma garrafa e também em locais pequenos. Ou seja, o truque de magia dele era conseguir entrar, se espremer dentro de garrafas, panelas, enfim, locais que nenhum humano conseguiria entrar. Inclusive, isso acaba gerando a inveja entre os outros personagens, porque eles não entendiam como aquele anão conseguia fazer aquele truque de mágica e eles não podiam fazer nada quanto a isso, porque o anão meio que torna-se a atração principal do lugar e eles meio que os personagens secundários que estavam sobrevivendo às custas daquele novo personagem. Porém, logo que esse mágico chega, ele trata a Midori de uma forma diferente. Ele faz um truque de mágica, mostra flores para ela e tudo mais. A garota sorri e por alguns instantes faz com que o telespectador pense que o rumo da vida daquela garota poderia mudar. Só que a gente percebe que não. Aquele anão, era só mais uma pessoa que estava se aproveitando da menina. Ele seduz, trata a Midori da forma que deveria ser tratada desde o início, ou seja, sem ridicularizá-la, sem machucá-la. Isso faz com que a Midori confie nele. Só que daí que tudo vai voltando a ficar errado nessa animação. Porque a relação de amizade entre esse anão e a Midori deixa de ser uma relação de amizade normal. Ele seduz, trata ela como uma mulher adulta e a Midori, por já ter passado por todas aquelas situações, ela se vê como uma adulta, na verdade. Dá pra gente perceber que, pelo jeito que ela fala, ela se vê como uma adulta, só que ela é apenas uma criança de 12 anos. Ele casa-se com a Midori, ele dá um jeito lá, conversando com ela, seduzindo ela, fazendo com que ela confie nele, faz com que a Midori aceite casar-se com ele, que é uma das coisas assim mais grotescas dessa animação. E esse personagem e esse anão, ele é muito ciumento, gente. Ele passa a ter ciúme de outros personagens que de início atacavam a Midori de diferentes formas e acaba sumindo com um dos personagens, e ele se mostra uma pessoa extremamente ciumenta a pontos de fazer qualquer coisa para a Midori ser dele. Isso faz com que a personagem ela fique com medo. Aos poucos a Midori vai tendo medo de estar perto de si. Não, dessa pessoa, e ela vai se afastando dele, até que ele propõe que ambos vá embora daquele circo, vá embora daquele lugar. E é nesse momento que finalmente a gente pensa que, apesar de ela estar indo embora com ele, que também não presta, não vale nada, ela finalmente vai se ver livre do circo. Toda aquela violência que ela vivenciou ali, finalmente ela iria embora. Só que é aí que, bem no final, que a gente percebe que a Midori, ela nunca vai ser feliz, ela nunca vai encontrar a felicidade, e ela meio que fica presa em um limbo de desespero, e aí que a animação acaba. Aí vocês vão falar: ai, Eduardo, poxa, você chegou aqui, mandou um monte de spoilers e tal. E assim, gente, primeiro, é uma animação de 43 minutos, então é algo muito pequeno, tudo vai ocorrendo de uma forma muito rápida, então ficaria muito difícil resumir tudo isso. E depois é que é uma animação que eu sinceramente eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês que é uma das animações mais perturbadoras, mais horríveis que eu já assisti. Não tô fazendo um vídeo aqui para indicar isso para vocês. Então eu acredito que esses spoilers não foram de má fé, até porque não é uma indicação. Eu tô falando a minha experiência assistindo essa animação, entende? Inclusive assim, Eduardo, eu quero assistir, aonde é que eu acho? Procura na internet, tem pela internet, certo? Mas é isso.
Midori Shoujo Tsubaki, uma das animações mais problemáticas, mais horríveis que eu já vi, certo? Me falem aí embaixo se alguém daqui que tá assistindo esse vídeo agora já assistiu essa animação, o que achou, se tem algum trecho que eu comentei que faltou, quem puder complementar em algum comentário, fique à vontade, certo? Me falem aí embaixo também se vocês já leram algum conto, algum mangá do Suehiro Maruo. Mas é isso, me falem aí embaixo se já conheciam essa animação ou não, ok? Me falem aí embaixo se já conheciam o Suehiro Maruo e suas obras. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Quem está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Muitos dos que assistem os vídeos aqui do canal ainda não são inscritos. Então inscreva-se no canal para poder acompanhar mais vídeos e eu poder ver que vocês estão gostando e poder gerar mais conteúdo aqui para o canal. E o canal crescer também e atingir mais pessoas. Então não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho, compartilhar com os amigos, comentar, certo? Que vocês vão estar ajudando muito. Vídeos aqui no canal todas as quartas-feiras e shorts todas as sextas-feiras às 11h40, o mesmo horário para ambos. Então é isso, o vídeo foi esse, até o próximo vídeo.